Great play. There's one of my men. Bank of America. All right. Olá, jovens, muito boa tarde, tudo bom? Bom, conforme prometido a vocês, vamos fazer a resolução então do nosso trabalhinho que tinha uma certa data, né, para que ele fosse entregue. Então, é o nosso trabalho ali referente às atividades que nós conduzimos em aula, né, aula online, ali pela disciplina de cálculos matemáticos. Então, vamos fazer a resolução desse exercício, tá? Vocês vão poder acompanhar. Depois eu vou encaminhar esse material aqui para vocês, tá? Em PDF, para que vocês possam ter também, né, esse material ali para poderem ter acesso, né, ao momento que vocês quiserem, ok? E aí a gente vai fazer então, começando pelo primeiro exercício. Vamos colocar aqui bacaninha na tela para vocês. Vamos lá. Bom, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? E aí em seguida a gente faz a interpretação e faz então a análise dos dados, perfeito? Eu já deixei a estrutura semi-montada para que a gente possa ganhar tempo, né? Lembrando que eu estou usando o Word, né? Essa ferramenta da Microsoft. Então, já deixei a estrutura, né, um pouco montada aqui para facilitar, né? Só para a gente focar naquilo que realmente importa ali, que é o entendimento, a interpretação, o cálculo, né, para que vocês consigam depois fazer aí na casa de vocês, beleza? Muito bem, então primeiro exercício, regra de 3 simples. Um automóvel consome 9 litros de gasolina quando funciona durante 50 minutos seguidos. Se funcionasse durante 3 horas e 20 minutos, quantos litros de gasolina seriam consumidos? Muito bem. Como, né, eu já fiz para a turma também outros vídeos, né, em encontros online ali, né, onde tinha a participação de vocês. A gente primeiro monta aqui, né, no caso da regra de 3 simples, a gente monta uma tabelinha, né? Pode colocar aqui as informações, né, só para organizar as informações que a gente está extraindo ali do problema, do exercício, tá? Então essa é a primeira etapa, né, para a gente conseguir chegar até o final aí com uma certeza no raciocínio e no cálculo final. Então, primeira coisa, né, eu vou primeiro identificar quais são as grandezas que o problema ele me traz. Então, né, eu fiz a leitura para vocês. A primeira grandeza ela vai aparecer, né, um automóvel consome 9 litros de gasolina. Então, litros ela seria a primeira grandeza, ok? Então eu posso colocar aqui na nosso título, né, da primeira coluna, então a grandeza de nome litros, ok? Lembrando que grandeza é tudo o que eu posso medir, né? Então a gente vai ver no decorrer dos outros exercícios, né, outras grandezas também referente a medidas, né? Então, a primeira que a gente identificou aqui foi litros, tá? E eu posso colocar então o número, né, a quantidade então em litros ali dessa primeira grandeza, no caso ali 9. Seguida ali, né, então continuando a leitura e interpretação, quando funciona durante 50 minutos seguidos. Então, aqui aparece a segunda grandeza, né, tempo, então aparece ali 50 minutos. Eu vou colocar aqui minutos, ok? Então coloco ali em minutos essa próxima grandeza, perfeito? E coloco a quantidade ali em minutos que o exercício me deu, 50. Legal? Deixa eu só deixar isso aqui semelhante. Beleza. Vamos seguir agora, então aqui foi ponto. Então a próxima frase ali, se funcionasse durante 3 horas e 20 minutos, então, né, aqui é o tempo, né, aqui no caso ele está em 3 horas e 20 minutos, perfeito? Anteriormente nós tínhamos 50 minutos, não chegava a ser, né, uma quantidade em horas. Então o correto é que eu deixe na mesma unidade, né, na mesma unidade de medida. Então
eu vou transformar as minhas horas em minutos e somo com aqueles minutos aqui que sobraram. Então aqui 3 horas, 1 hora equivale a 60 minutos, logo 3 vezes 60 vai me dar 180 minutos. Isso referente às 3 horas. Mais os 20 minutos, então eu tenho 200 minutos, perfeito? E aí vem então a perguntinha, né, referente ali à nossa incógnita. Quantos litros de gasolina seriam consumidos? Então, no caso da regra de 3, simples, a gente sempre vai ter o que? A gente tem 3 valores conhecidos, né, e um deles a gente desconhece, tá? E aí, a partir desse valor que nós não conhecemos, é que nós vamos, né, denominá-lo como X, perfeito? Então, primeira etapa, né, na hora de a gente desenvolver a regra de 3, não só a simples, mas também a complexa, a regra de 3 também composta, a gente vai primeiro extrair os dados, né, extrai as informações e monta, né, ela aqui, a tabelinha. E aí agora, em seguida, a gente precisa fazer a relação entre as grandezas, né, entre a grandeza que eu tenho todos os valores com a coluna, então, da onde eu tenho a incógnita. Eu preciso saber se as minhas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Essa segunda etapa, ela determina, né, o resultado e a sequência lá na frente, como a gente já vai, né, verificar. Então, eu tenho aqui 9x em litros e 50 para 200. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou verificar essa relação de proporcionalidade, né, de se ela é inversa ou se ela é direta. Nesse caso aqui, eu vou utilizar das flechas, né, para a gente saber se aumenta, quanto uma aumenta, se a outra aumenta também, ou se uma diminui, a outra diminui, né, de forma direta, ou se é inversa, né, enquanto uma aumenta, a outra diminui, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Então eu vou utilizar aqui de forma didática, né, eu vou utilizar nossas flechinhas. Então eu vou pegar primeiro essa coluna dos minutos e vou olhar os 50, né, e depois você verifica que aumentou para 200. Então, de 50, 200 é maior que, né, 50, então eu identifico que, né, entre a grandeza de minutos houve um aumento. Então, eu posso fazer uma flecha para cima, ok? E eu vou agora verificar se, né, a outra grandeza ela também ela aumentaria ou diminuiria. Aí eu faço uma pergunta, né? Quando 9 litros, no caso de gasolina, né, eu consigo fazer com que, né, o automóvel funcione durante 50 minutos, se esse automóvel ele for funcionar, né, no caso ali por 3 horas e 20 minutos, para fazer esse carro rodar, né, mais tempo, eu vou precisar de menos gasolina ou de mais gasolina? Acertou quem falou que eu preciso de mais gasolina, ou seja, eu preciso de mais litros, né, de combustível para que o meu automóvel possa percorrer mais tempo, perfeito? Então, essa flecha, ela também, né, vai ser para cima, perfeito? E quando então a gente identificou, né, entre as grandezas que nós temos no exercício, no caso da regra de 3 simples, as duas flechas indo para a mesma direção, tá? Pode ser para cima, como pode ser também na mesma direção, as duas indo para baixo. Eu tenho uma relação direta, tá? E por que isso então vai justamente, no caso, fazer o quê? Ela vai ter uma relação com a próxima etapa, com a terceira etapa, que é a montagem da minha equação. Tá? Então, para montar a equação, a partir do momento que eu já identifiquei, né, a relação entre as grandezas, se ela é direta, eu vou transferir essas informações, tá, da minha coluna de litros e de minutos, exatamente igual lá para a minha equação. Tá?
Vocês vão ver depois o que vai acontecer quando eu tenho uma relação inversa, tá? Mas nesse momento, então, basta que a gente faça isso. Monte, né, a nossa equação e posicione, então, os dados ali, os números, né? Da mesma forma que nós montamos na tabela lá no comecinho. Então, só fazer uma cópia, né, você traz aqui para a equação. Joia? Feito isso, né, o que nós vamos fazer então? A gente pode, no caso, eu gosto de fazer o que? Antes de, né, continuar a equação, eu vou olhar os valores aqui. Né? Nesse caso aqui, 50 e 200, eu posso simplificar. Né? Ou seja, eu vou diminuir, né, o meu numerador e o meu denominador. Para quê? Para ficar mais fácil, né, o meu cálculo depois. Né? Por que eu vou levar um número grande lá para frente, né, para eu calcular, se há a possibilidade de eu simplificar esse número? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, né, vou simplesmente cortar, né, os 50 e o 200, então, e pensar o seguinte, né, qual o número que divididos, né, tem que ser o mesmo número, né, que eu divida tanto 50 quanto 200 e obtenha então o menor resultado possível, né, tanto no meu numerador quanto no denominador. Né. Acertou quem, né, falou que, poxa, pera aí, eu posso dividir 50 por 50, aqui daria 1, e se eu dividir pelo mesmo número, né, lembrando que se eu vou simplificar, eu tenho que sempre fazer a divisão, né, igual, na mesma proporção, tá? Para que eu tenha o meu resultado e não tenha um erro lá no final. Então, acertou quem identificou que 50 seria o menor número aí para fazer a simplificação, ok? Então, eu vou pegar, vou, né, justamente dividir por 50, encontrando aqui, né, 50 dividido por 50, meu resultado aqui em cima no numerador será 1. Eu fazendo a mesma coisa embaixo, eu tenho 200 divididos por 50, 4. Agora, basta eu continuar a minha equação, né, agora com os números menores, fica mais fácil para eu conseguir, né, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo lá no final. Basta agora fazer o quê? Né, fazer a conta básica aqui, ó, se eu tenho x aqui embaixo no meu denominador, para passar para o lado direito, né, lá do sinal de igual, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer x vezes 1. Por quê? Né, eu estou fazendo a operação inversa, perfeito? No caso, o x estava dividindo, ele vai passar o que? Multiplicando 1. E x vezes 1 é x. Tá? Então, eu deixo, no caso, vou deixar o x aqui do lado esquerdo, né, porque não tem diferença a posição entre o direito ou o esquerdo, né, entre o sinal de igual. Então, eu vou optar por, né, eu vou isolar esse x do lado esquerdo. E vou fazer a mesma coisa com o 9, né, que estava dividindo o x, ele vai passar agora multiplicando o número 4. Tá? Então, fica aqui 9, que multiplica o número 4. Perfeito? E aí agora, então, basta eu fazer a conta, né? 9 vezes 4, de cabeça aí, vamos ver, temos que praticar, acertou. Quem falou? 36, ok? Só que lembrem, né, não basta só você achar o resultado da equação, basta você dizer qual é a resposta para o problema. Né? Lembrando ali, se funcionasse durante 3 horas e 20 minutos, quantos litros de gasolina seriam consumidos? Ora, respostinha, seriam consumidos 36 litros de gasolina. Perfeito? Ok, então chegamos ao fim, né, do exercício número 1. Ok? Vamos lá continuar então para o exercício número 2. Mais uma regra de 3 simples. Agora, nesta regra de 3, eu tenho também a estrutura montadinha, né?
da mesma forma que eu fiz no exercício anterior, para a gente poder, né, partir somente ali para o cálculo. Perfeito? Bora lá então. Continuando a brincadeira aqui. Uma obra pode ser feita por 63 funcionários em 23 dias. Quantos dias demorariam 84 operários para fazer a mesma obra? Bom, basta aqui então que eu faça a mesma coisa, né? Eu tenho que ler uma vez, duas, até que eu consiga extrair, né, as informações. Nesse caso aqui, né, seguindo o método que a gente fez no primeiro, eu vou identificar quais são as grandezas. Então, os nomes dessas grandezas. Tá? Eu identifico que a primeira, ela aparece ali como funcionários, né? Porque ela vem acompanhada de um numeral. Então, ela está sendo quantificada, perfeito? Então, nesse caso ali, são 63 funcionários. Seguido ali pelos dias, então, que seria a próxima grandeza. Perfeito? Então, nesse caso aqui, são 23 dias. Tá certo? Então, 23 dias. E eu consigo montar, então, aqui a minha primeira linha da coluna. Agora, vamos seguir para a segunda parte. Então, vem a perguntinha, né? Quantos dias? Então, ele já identifica aqui, ó, que o X, né, a minha incógnita, vai estar na coluna dos dias, na grandeza dias. Quantos dias demorariam 84 funcionários ou operários, né? São sinônimos ali, né, no caso essa grandeza. Então posso colocar aqui, né? Não significa que seja outra grandeza diferente, né? Porque são palavras diferentes, mas elas são sinônimos. Então, quantos dias demorariam 84 operários para fazer a mesma obra? Joia? Bom, montei, está montado aqui. Basta eu fazer o quê? Vamos pegar a nossa flechinha para poder descobrir se, né, vão ser direta ou inversamente proporcionais essas grandezas. Bom, de 63 para 84, né, a gente percebe, né, então houve um aumento de funcionários. Tá? Quando você identifica isso, né, nesse momento, quando você tem na grandeza, nessa coluna aqui, funcionários, né, você tem um número que é maior, ele passa da primeira situação para a segunda, aumenta. Tá? É essa análise que você precisa fazer para poder, né, justamente identificar com a flecha. Se aumentou, a flecha sobe. Basta agora fazer a relação com a grandeza da qual, né, eu preciso descobrir. Então, eu vou olhar e fazer a pergunta. Se 63 funcionários trabalham 23 dias, lembrando, para fazer, né, uma obra, essa mesma obra, se eu tiver 84 funcionários, né, então eu vou ter mais pessoas trabalhando, essa obra, a mesma obra, ela acabaria em mais dias, mais do que 23 dias ou menos que 23 dias. Tá? Então, se numa primeira situação eu tinha 63 funcionários e aquele número de funcionários, né, no meu histórico, vamos pensar, nesses 63 funcionários, eles acabaram em 23 dias uma obra. Se eu fosse fazer a mesma obra, mas tendo mais pessoas, mais mão de obra, né, mais pessoas para ajudar, contribuir ali, essa mesma obra, né, se você for pensar pela lógica, ela levaria menos dias. Né? Então, a não ser que, né, a gente não está analisando fatores externos, né? Mas se chover, e se, né, fosse aí na época do coronavírus, né? Então, é diferente. Numa situação normal, né, em que os funcionários, os anteriores, os 63, terminaram em 23 dias, né, nas mesmas condições, se eu tiver mais funcionários, vai levar menos dias. Então, essa grandeza, ela mostra ser o que? Ela é inversa à grandeza de funcionários. Perfeito? Então, nesse caso aqui, a minha flecha, ela vai para baixo. Perfeito?
Então, eu escrevo aqui, então, que ela é, né, como eu coloquei direto ali, eu coloquei nessa inversa, né? Que direta é diretamente proporcional, e inversa, inversamente proporcional, tá? Então, eu coloco as flechas para quê? Para que eu possa visualmente identificar que eu vou precisar alterar a ordem, né, a posição, né, ali dessa grandeza aqui. No caso, eu vou escolher, né, deixar dias, né, sem fazer a alteração, né, com a regra de 3 simples, né, não tem problema você alterar, né, uma delas. Poderia ser alterado dias? Não tem problema, poderia. Né, mas eu tenho, né, por hábito sempre manter, né, aquela a grandeza em que está incógnita no começo da equação, tá? E depois coloco então a ordem alterada, no caso da próxima, né, da primeira coluna que a gente viu ali, ok? Então ali 84 passa a ser, né, agora o numerador, e 63 ele vem aqui como denominador, perfeito? Então aí a mesma coisa, basta que agora, né, já fiz a alteração, eu preciso, né, fazer o que? Eu vou também simplificar, né? 84, 63 são números grandes, né? E a gente identifica que é possível, se, né, eu dividir os dois números por um número igual, né, vai diminuir para mim tanto o numerador como o denominador. Nesse caso aqui, né, se você pensar em fazer às vezes por tentativa e erro, né, lembrando que a gente não pode ter pressa na hora de fazer, né, um cálculo matemático, fazer uma regra de 3, simples ou composta, né, qualquer exercício esse que a gente está fazendo, né, não pode ter pressa. Né, você tem que ter muita calma primeiro, né, para que você consiga desenvolver o cálculo. Então aqui eu vou cortar e vou dividir por qual número? O que vocês acham que número que dá para fazer a divisão? Tem que ser número igual. Tá? Eu chuto o 7. Né? Porque o 7, eu, né, já fiz várias vezes esse exercício, então eu sei que vai dar o 7 aqui, perfeito? Então, se eu dividir por 7, eu tenho em cima o resultado no numerador 12, e eu vou ter na parte de baixo, melhorar aqui um pouquinho a posição, eu tenho também dividido por 7, eu tenho agora o 9. Então agora ficou, né, um pouco melhor aí para a gente poder desenvolver esses cálculos aqui, tá bom? Então agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar o resultado que deu e fazer a mesma coisa que eu fiz lá no exercício anterior. Vou pegar o 12, multiplicar por x, então vai ficar 12x, e vou fazer a mesma coisa com o 9 e o 23. Então eu vou pegar o 23 e vou multiplicar, né? Lembrando que o ponto, tá? Sempre tento deixar um espaço maior entre eles, para vocês não pensarem que é, né, a pontuação ali do número, né, um milhar, né, ou de um ponto ali que identifica vírgula. Então, né, na matemática, o ponto ele é também, né, um sinal de operação aí de multiplicação. Perfeito? Bom, agora, né, já consegui montar. Aqui eu vou ajustando, né, porque ele acaba, enquanto a equação mexe, ele também, aqui também vai se movimentar, beleza? Mas acho que agora tá bom, não vai precisar movimentar mais. Então eu vou fazer o seguinte agora, o meu cálculo aqui é 23 vezes 9, que se eu pegar a minha HP12C, né, que eu já fiz alguns cálculos aqui, deixa eu só ver se eu consigo trazê-la aqui para vocês também. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Joia! Então deixa eu pegar aqui minha HP e vou trazer ela para cá. Deixar ela no canto aqui para vocês verem o cálculo junto comigo, tá? Então eu vou zerar HP, FCLX. Vou fazer o que? 23 vezes 9.
aperto primeiro 23, né, o numeral, depois o Enter, 9, depois a operação. Dá 207. Tá? Então, do lado direito aqui, né, vai dar 207, e aí vai ficar 12x igual a 207. O x, para que eu possa identificá-lo, para que eu possa encontrá-lo, eu vou isolar. 12 está multiplicando o x. Vai passar dividindo, vai passar como denominador lá do lado direito, lá embaixo do 207. Então, 207 divididos por 12, ok? Pega HP, volta aqui. 207 já está ali, né? Na HP, basta eu colocar o 12 e apertar o sinal da operação. Qual que é a operação que eu estou fazendo ali? Divisão. Né? Então, na HP, primeiro eu tenho que colocar o numerador nela, né? No visor, digito ali, 207, Enter. Como eu já tinha feito o cálculo antes, né? 23 vezes 9, ele ficou registrado o valor 207. Basta eu apertar o 12 e apertar a operação, divisão. Tá? Já tenho ali agora o meu resultado. Né? Que agora eu encontrei, então, 17,25. Vamos ajustar aqui para não ficar feio. Pronto. Opa. Ok. Então, 17,25. Encontrei o resultado do cálculo. Mas a resposta ficaria então, né, para fazer a mesma obra, demorariam, né, se eu pegar e arredondar para menos, né, porque eu tenho 17,25, se eu arredondasse 5 aqui ficaria 3, ainda assim, né, não daria para arredondar aqui para 18. Então, né, eu deixo como sendo o menor, perfeito? Então, posso dizer que levaria, né, demorariam aí 17 dias. Se eu fosse colocar em horas, aí eu poderia usar, né, os 25 aqui, porque seria um quarto de hora, tá? Poderia colocar isso tudo, se fosse colocar em horas, né, seria possível. Mas como o exercício, né, ele está trabalhando com dias, então, né, para facilitar o cálculo aqui, tá, para vocês entenderem também, basta deixar aqui como 17 dias, tá certo? Beleza, então. Então, terminamos também agora o exercício número 2, né? Já encerramos aí. Vamos para o número 3. Então, exercício número 3. Vamos fazer a leitura. Esse aqui já é, né, uma regra de 3 composta, perfeito? Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer aqui esse exercício, beleza? Bora lá. Com 10 homens trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias, uma empresa gasta R$ 2.400 com salário. Se contratar mais 5 homens e reduzir a jornada para 6 horas por dia, qual vai ser a despesa em 10 dias de trabalho? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá? Essa prestem bastante atenção, porque eu já deixei montadinha aqui a estrutura. A gente vai ter aqui 4 grandezas, hein? A gente estava trabalhando com 2, a gente já fez, né? Fizemos exercícios já com regra de 3 também com 3 grandezas, né? Então, lembrando, né, que esse vídeo eu estou fazendo para resolução do trabalho, né? Lembrando que nós tivemos encontros online ali em que a gente fez a gravação das aulas, das explicações, né, para que vocês soubessem como, né, chegar a esse método, né, fazer esse tipo de cálculo que eu estou fazendo para vocês aqui. Né? Então não é para ser nenhuma novidade aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, primeira grandeza aqui, homens. Legal? Quantos homens temos aqui? 10. 10 homens. Trabalham 8 horas por dia. Horas por dia. Eu posso simplificar aqui, colocar hora barra dia. Né? 8 horas. Seguido ali,
de mais um tempo, né? Só que aqui eu tenho dias, tá? Então tenho horas por dia e tenho quantidade em dias. E tenho também o valor, o salário, né? Pronto, salário. Aqui eu entendo que é dinheiro, então, tá? Poderia colocar um cifrão aqui, ó, só para... Mas daí, ops, apertei errado aqui. Então posso pôr, ok? Vamos lá identificar agora a sequência, né? Montei a primeira linha. Agora, se contratar mais 5 homens e reduzir a jornada para 6 horas por dia, qual vai ser a despesa em 10 dias de trabalho? Se contratar mais 5 homens, bom, se tinha 10 e eu contratar mais 5, fico com 15. E eu reduzir a jornada para 6 horas por dia, então vamos reduzir para 6. Não é mais 8. Qual vai ser a despesa? Então, a despesa eu sei que é o salário, né? Ok? Então, a despesa eu tenho aqui o X, né? O salário aqui, ó. Esse X está meio estranho. Deixa ele igual aos outros. Legal. Tá? E aí, continuando, qual vai ser então a despesa? Em 10 dias de trabalho, prontinho. Montadinho. Agora, né, vai vir então a segunda etapa. Vamos pegar agora toda essa estrutura aqui, essas 4 grandezas, e vamos ver a relação, né, de proporcionalidade, se elas são inversas ou diretamente proporcionais. Tá bom? Já trouxe aqui a primeira flecha, deixei ela aqui paradinha para eu poder reutilizar ela, né, para facilitar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, essa flecha aqui, eu vou fazer mais algumas aqui, só que eu vou deixar em cores diferentes, tá? Para que vocês vejam como que vai, né? Eu vou fazer uma relação, né, se é direto ou inversamente, 3 vezes, né? Porque eu tenho 3 grandezas, né, que estão completas aqui, homens, hora por dia e dias. E essas 3 eu vou verificar, né, se elas são inversas ou diretamente, cada uma delas com o salário, que é onde eu tenho a incógnita, tá bom? E essa aqui eu vou deixar de... Alguém chuta uma cor aí? Pode ser o verde. Beleza. Bora lá então. Então eu vou deixar... Vou fazer essa aqui para dias, onde eu tenho de 6 para 10 dias, aumentou, beleza? Vou pôr lá de cá. Pronto. Então, para entender que está na mesma coluna aqui, tá? Vou fazer de homens, 10 para 15 também aumentou, então vai para cima. De 8 para 6 horas por dia diminuiu. Se diminuiu, vamos inverter. Vai para baixo a flechinha. Ó. Ok? Tá, agora a gente vai verificar cada uma delas em relação ao salário, tá? A grandeza do salário. Por isso que eu coloquei 3 cores diferentes. Porque eu vou trazer mais 3 flechas, então, para fazer essa relação aqui, tá bom? Bora lá. Primeiro, então, homens. Vamos pegar aqui, ó. Homens, vou fazer a relação com salário, tá bom? Se eu tenho 10 homens e esses 10 homens, né, me custam R$ 2.400, né, pensa lá, você é empresário, né, tem 10 homens, né, ou você é um gestor de projetos, né, ou um empreendedor. Então você tem 10 homens que, né, recebem ali para um determinado trabalho R$ 2.400. Se eu tiver mais 5, se eu aumentar, tiver 15 homens, não é mais 10, é 15. Isso, né, o salário diminui ou aumenta? Eu digo que aumenta, né? Então eu vou deixar aqui, ó. Ó, né? Então as 2 flechas azuis vão para cima, ok?
E aí eu tenho uma relação aqui que ela vai ser direta. Beleza? E essa relação direta eu vou deixar aqui. Deixa eu ver. Vamos pôr uma corzinha aqui. Azul. Beleza. Tá? Para saber que é da flecha azul, as duas foram para cima, né? Referente a homens em relação ao salário. Para cima, direta. Vamos ver agora, né, se horas por dia, né, que diminuiu, se aqui também diminui. Legal? Então, pegando a flecha verde, vamos fazer a perguntinha. Opa, não quer me dar uma flecha nova? Bora lá. Vou deixar essa mais aqui pro cantinho para não atrapalhar. Legal. Vamos ver aqui. Vou formato, girar, inverter a minha flecha. Pronto. Por que eu falei que inverte, né? Vamos ver isso aqui, ó. Se eu tenho 8 horas por dia de trabalho, né, eu tenho 10 homens que fazem, né, trabalham 8 horas por dia. No caso, olhando só para a nossa grandeza aqui, tá? Só de horas por dia. Não precisa fazer relação com homens, homem já foi. Então, se eu tenho, né, 8 horas de trabalho e eu pago R$ 2.400 de 8 horas de trabalho, se essas horas diminuírem, eu vou pagar mais ou menos horas de trabalho? Hoje a gente está vendo isso acontecer, né, aqui em função do, né, no mundo todo, aí os trabalhadores, né, estão reduzindo a sua carga horária, estão reduzindo, né, o esforço, né, a mão de obra. Então a gente percebe que para que é esse esforço? A redução da hora por dia é justamente para que a empresa tenha menos gasto, né? Então, lógico, esse trabalhador então vai receber, né, se ele trabalhava 8, passou a receber por 6 horas, ele vai receber menos salário. Então eu tenho aqui, né, também vai para baixo, tá? Então a flechinha foi para baixo, igualzinho. Então eu tenho de novo uma relação direta, tá? Por quê? Porque as duas flechas estão indo para o mesmo lado, ok? Então, direta, vou pegar uma corzinha aqui parecida, isso. Tá? Então as duas flechas aqui, a verde, está indo aqui para a mesma direção. Assim como o azul, né, as duas foram para cima, na verde as duas vieram para baixo. Basta agora fazer a relação da última coluna dias com o salário. Perfeito? Então vamos lá. Se eu tenho pago, né, R$ 2.400 para 6 dias de trabalho, se eu tiver mais dias, eu vou pagar menos salário ou mais salário? O que vocês acham aí? Vão pensando enquanto eu pego a minha flecha. Eu vou posicionar então ela aqui do ladinho, né? Então eu fiz uma ordem, né? Comecei com homens, azul, horas por dia, verde. E agora dias, né? Laranja. E aí? Inverso? O que vocês acham? Posso dizer que é a mesma coisa em relação a horas por dia, né? Por quê? Porque é um tempo, é prazo. Então, se eu recebo 6 horas e ganho 2.400, se eu trabalhar mais dias, né, eu vou estar trabalhando mais horas, vou estar vendendo a minha hora de trabalho mais, né, mais tempo. Então, essa flecha laranja também, né, o salário, no caso, vai aumentar. Tá? Então, sempre, pessoal, né, a gente vai fazer essas perguntas, tá? Vamos verificar essa relação entre, né, as grandezas que acompanham, né, no caso a grandeza que a gente está ali tentando encontrar, perfeito? Então aqui também vai ser direta, né? E eu vou pôr a corzinha laranja.
Legal? Então tá feito aqui. Agora que eu já verifiquei, né, essa relação de proporcionalidade, eu vou o quê? Transferir, né, os dados aqui da coluna para a minha equação. E como eu falei para vocês anteriormente, eu mantenho na primeira, à esquerda do sinal de igual, eu mantenho a minha coluna que eu tenho a incógnita, né, onde eu tenho o x ali no denominador. E basta então trazer, aí posso, né, na mesma ordem, trazer os dados da minha tabela. Então, como não teve nenhuma relação inversa, eu não vou precisar inverter a posição de nenhuma delas. Tá? Então, eu vou trazer os dados iguaizinhos para cá. 6 e aqui 10. Joia? Então tá aqui, ó, montadinho. E aí eu vou fazer também, né, como eu fiz anteriormente. Eu gosto bastante de simplificar, né? É bom para nós treinarmos, né, também um pouco do raciocínio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a cortar aqui, né? Então, eu já verifiquei que eu tenho um 10 aqui na posição de cima, no meu numerador, e eu tenho um 10 aqui no denominador. Posso cortar? Pode. Né? Pode não, deve. Né? Porque isso facilita para nós, né, uma vida inteira de cálculo aí que eu não vou precisar bater a cabeça. Né? Por que eu vou dar sorte pro azar? Né? Ter a chance de errar o meu cálculo lá na frente. Então, basta eu fazer essa divisão aí, tá bom? Então aqui no caso é 10 dividido 10 corta com 10. Né? E eu vou cortar também o 6 e o 6 aqui, ó. Tá? Então eu vou cortar esse 6 com o 6 de cima. Legal? Aí eu coloquei essas só para a gente poder visualizar os valores que vão permanecer, tá? Bom, permaneceu aqui na base de cima o 8 e na de baixo o 15. Então vou fazer o que? Vamos, né? Aqui era 8 vezes x, né? 8x, e aqui era 2.400 divididos por 15. Multiplicado por 15. Perfeito? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, então, eu vou deixar aqui essas informações, né, que eu tenho x, estava multiplicando 8, e 2.400 vezes 15. Então, eu vou colocar 2.400 vezes 15, e o 8 que estava multiplicando o x aqui, eu já vou trazer dividindo aqui no meu denominador, tá? Deixa eu só trazer aqui as minhas barrinhas de corte. Beleza. Pronto. Agora, o que eu vou fazer aqui? 2.400, vou dividir também por 8. Já vou eliminar esse 8 aqui. Antes de eu gerar um número muito maior aqui, de 2.400 vezes 15, né, eu vou fazer o que? Eu já vou eliminar isso aqui, tá? Então, vou dividir aqui por 8. Eu vou tirar o 8 inteiro aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. 8. Deixa eu só pegar aqui, ó, trazendo para cá a estrutura. Ok. Então, aqui eu vou dividir. Aqui por 8, vai dar 1. E aqui 2.400. Então eu vou pegar só minha barrinha aqui para ficar visível, né, o que eu estou fazendo. Então eu estou cortando, né, estou dividindo o de baixo por 8 e estou dividindo 2.400 também por 8. Tá? Legal? Deixa eu trazer ali. Não pegou cor. Legal. Muito bem. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho que fazer somente 300 vezes 15. Se eu fizer 3 vezes 15, 45. E aí trago os dois zeros
para trás, à direita do 45. Ok? Tenho o meu resultado, então. Só arrumar aqui as informaçõezinhas aqui de novo. Lembrando que vou deixar à disposição, né, da turma também esse material em PDF, né, depois construído, também para vocês terem o arquivo também, além de contar com o vídeo. Tá bom? Então a resposta aqui, a despesa será de R$ 4.500. Não esqueçam, vírgula 00, né? Representando ali a moeda nossa do Brasil. Perfeito? Deixa eu trazer esse cara aqui que ficou torto. Legal. Joia, gente? Então vocês vão poder ir e voltar o vídeo quantas vezes for necessário para poder retomar, entender um pouco, né, o que eu fiz. Perfeito? Então a gente vai agora para o exercício número 4, ok? Então, o exercício 3 também já concluímos com sucesso, perfeito? Bora lá, exercício 4. Em 10 horas, 20 caminhões descarregam 168 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, vamos mandar ver. Primeira grandeza que eu já identifico é horas. Seguida ali, caminhões. E por fim, a última, né? Essa regra de 3 composta tem 3 grandezas. Eu encontro ali a areia. No caso, né, em metro cúbico. Perfeito? Vamos trazer aqui. Joia. Deixa eu dar uma corzinha aqui. Diminuir um pouquinho. Tá bom. Joia? Então se atentem aqui só pro, né, nosso exercício. Não fiquem, né, não deixem a ansiedade de tirar a atenção de vocês, o foco, pro exercício que está abaixo ali, hein? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos extrair aqui as informações. Então eu tenho 10 horas. 20 caminhões e 168 metros cúbicos de areia. Seguindo ali, né, a próxima situação então, que vem aqui na linha de baixo. Em 5 horas, quantos caminhões X serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Vamos colocar então a informação aqui. 125 metros cúbicos. Perfeito? Montamos. Basta agora, então, fazer a relação de proporcionalidade. De 10 já caiu, né? Reduziu. Foi para 5, diminuiu. Flechinha para baixo. Por que não quer me dar outra flecha? Essa aqui eu vou deixar para depois a gente fazer a relação aqui com essa aqui, que é a grandeza de caminhões. E vou pegar aqui mais uma. Foi aqui que apareceu aqui. Então, aqui também diminuiu, que é a areia, de 168, ficou 125, também diminuiu. Só vamos deixar ela na corzinha aqui, verde, né? Joia. E vamos pegar mais uma e já vamos colocar aqui do ladinho. Aí já vemos se ela fica para baixo ou vai para cima. Muito bem. Bora lá. Fazendo aqui a relação. Se eu tenho, né, 10 horas
e para essas 10 horas de trabalho eu utilizo 20 caminhões, se reduzir a minha hora pela metade e eu precisar levar, né, vamos pensar aqui, a mesma quantidade, tá? Para que isso aconteça na mesma proporção, eu vou precisar de mais caminhões, tá? Porque eu tenho 10 horas para levar, fazer ali, né, várias idas e vindas, né, ou preciso de uma certa quantidade fechada de caminhões, né, que em 10 horas eu consigo levar uma quantia ali, né, no caso, areia. Vamos pensar usar o mesmo exemplo aqui da coluna, não que eu precise dela, né, mas vamos pensar que 10 horas, 20 caminhões são suficientes para eu levar uma quantidade. Se diminuir a quantidade de hora, e eu precisar levar a mesma, né, quantidade do produto, da areia, eu vou precisar de mais caminhões. Nesse caso aqui eu poderia até fazer a mesma proporção. Se diminuiu na metade, logo eu vou precisar o dobro de caminhões, tá? Mas a gente não sabe quanto é o valor aqui, né? Então é só para a gente fazer essa verificação, né, se ela é ou não, né, direta ou se ela é inversa. Joia, então vai para o lado de cima, perfeito? Então a gente percebeu que, né, menos horas vai ser necessário mais caminhões. Então, menos mais, né? Menos horas, mais caminhões. Vamos fazer agora a mesma coisa com quantidade de areia, né? Vamos ver como é que fica aqui. 168 para 125 diminui a quantidade de areia. Se eu diminuir a quantidade do que eu preciso carregar, do que eu preciso transportar, não vou precisar de mais caminhões, perfeito? Então, se diminui a quantidade do que eu preciso carregar, diminui também o meio, né? A maneira como eu vou levar, perfeito? Então, diminui a quantidade. Então, vai para baixo aqui, vem para baixo aqui também. Então, eu tive só uma relação aqui inversa, né? Então, aqui, vou pintar de azul. E aqui a direta, que é verde. Beleza? Bora lá agora, montado aqui então a estrutura, primeira etapa, segunda etapa, vamos para equação. Faço a mesma coisa, coloco 20x, né? Lembrando que eu, né, quando eu fiz a parte de cima, né, o que eu fiz aqui? Né, para conseguir montar a estrutura, eu coloquei 2.400, multiplicando todos os denominadores aqui embaixo, perfeito? Isolei o x, e aí todos os numeradores ali, né, que estavam aqui viriam para baixo, perfeito? Então essa é uma maneira de resolver a equação. Tem uma outra também, né, que eu posso fazer, que é primeiro fazer a multiplicação entre elas, né, entre as duas do lado direito, né, se forem duas aqui, e depois aplicar a regra de 3 ali, né, a regra de 3 simples, né, na hora da gente fazer a equação da regra de 3 simples, tá? Vamos lá, vamos continuar então. Monto aqui 20x, depois aqui eu tenho que lembrar que eu tenho que inverter a posição. Então se lá o 10 está em cima e o 5 embaixo, aqui é o contrário. 5 em cima, 10 embaixo. Né? Multiplicando, aí no caso direta, 168, 125. Beleza? Bora lá. Aqui tudo certinho, certinho, certinho. Então agora só vou continuar e fazer essa multiplicação toda aí, tá? Então aqui, daí eu já vou, depois aqui a gente vai fazer uns cortes aí, tá? Então isola o x, então o x que está aqui embaixo isola, né? O seu numerador ele vai passar multiplicando, né? Então ele vai pegar todos os denominadores, né, que estão à direita do sinal de igual, vai passar agora multiplicando o 20, perfeito? Na parte de cima. Então, ficaria 20 vezes 10 vezes 125, ok? E aí eu tenho só as duas bases ali que vão ser multiplicadas entre elas.
5 vezes 168. Joia? Então, bora lá. Basta agora, então, aqui, ó, tem bastante número legal pra gente dividir, hein? Ó, eles estão tudo multiplicando entre eles. Pense, se eu fosse fazer a multiplicação, posso fazer? Pode. Vai dar um número grande. Né? Eu posso aqui, ó, sem calculadora só, né, a gente consegue fazer o que? Cálculos, né, mais simples, se a gente fazer a simplificação. Tá? Nesse caso aqui, eu vou cortar o 5 e o 125, eles são divisíveis entre eles, tá? Então, vou pegar aqui o 5, corta ali, corta aqui, né? No caso eu vou dividir 5 por 5 e dividir 125 por 5, beleza? No caso, depois eu vou pegar, vou cortar o 20, aqui com 168. Aqui. Ok? Bora lá. Então, vamos ver quanto que fica aqui. 5 por 5 dá 1. Aqui deu 1. Com 125 vai dar 25. Seguido aqui, né, 20 e os 168. Se eu for fazer por 4, né, esse cálculo aqui, eu tenho 168 divididos por 4, 42. E 20 divididos por 4, 5. Então, quem que eu tenho aqui, né? Se eu quiser, eu poderia, né, fazer aqui, então, verificar os números que ficaram, né? E aí fazer o cálculo, perfeito? Eu tenho 5 que sobrou aqui, vezes 10, que não foi usado para corte nenhum, né? Então, 5 vezes 10, 50. 50 vezes 25. Se fosse, no caso ali, eu vou fazer o cálculo, vou pegar HP rapidinho, posso fazer na mão, né? Deveria fazer na mão, né? Uma maneira da gente continuar, né, fazendo o cálculo, né? Continuar entendendo aí da parte mecânica, né, dos cálculos. E aqui eu vou fazer 1 vezes 42, então vai ficar esse resultado aqui, divididos por 42. Tá? Então, vamos lá, pegar HP aqui. Vou fazer 5 vezes 10, multiplica, vezes 25. 1.250. Divididos por 42, 29,76. Esse foi o resultado, 29,76. Beleza? Bacana? Deixa eu só trazer aqui pra cá. E esses também vou mexer pra cá. Vamos rodar aqui. Bacana? Ficou bom aí a posição? O que vocês acham? Vamos lá aqui agora. Puxo pra cá. Excelente. Resposta, então. O que vocês acham? Aqui no caso deu 29,76. Né? Posso arredondar, que, né, arredondando 6 para o 7 ficaria 8. Se eu arredondasse, então ficaria 30. Né? Lembrando que a direita da vírgula, se eu tenho, né, de 4 para baixo, eu não arredondo o numeral da esquerda. Se eu tenho 5 e para cima dele, né, já é possível que eu faça o arredondamento, né, do meu número à esquerda, perfeito? Nesse caso aqui, serão necessários 30 caminhões, beleza? Bora agora aqui para a última questão de regra de 3. Né? Depois a gente continua ali o exercício com mais 5 questões, né?
de matemática, né? Também capitalização simples e capitalização composta. Ok? Vamos lá então, mandar ver aqui. 20 homens trabalharam durante 6 dias para estender 400 metros de cabo, trabalhando 8 horas por dia. Quantas horas por dia terão de trabalhar 24 homens durante 14 dias para estender 700 metros de cabo? Vamos lá então, hein, gente? Temos 4 grandezas aqui para esse exercício, tá? Então, aqui, ó, 20 homens. Né? Por mais que não teve numeral, né? Veio aqui por extenso, eu tenho que prestar bastante atenção. Então, a primeira grandeza ali, eu tenho homens. Tá? Trabalharam durante 6 dias. Opa, apertei aqui alguma coisa. 6 dias. Vamos colocar aqui os valores para não precisar voltar depois. 20 dias, aqui foram 6 dias. Metros de cabo. Posso pôr cabo, que ele está medindo, e pôr o M ali para dizer que é metro. 400. E a última grandeza, que é a quantidade de horas trabalhadas por dia. Horas por dia, que foi 8. Partindo agora pro nosso, a parte de baixo aqui, né? Então a gente tem quantas horas por dia, já veio ali com a pergunta, horas por dia está aqui. Então, né, aqui é onde eu vou, só deixa eu colocar aqui pincel de formatação. Aqui não deu certo, mas eu vou pôr o X mesmo assim. Depois eu só pincel de formatação. Pronto. Bora lá. Quantas horas por dia terão de trabalhar 24 homens durante 14 dias para estender 700 metros de cabo? E aí? Já tem a resposta? Vamos verificar então, vamos ver aqui a relação, né? Se são inversas ou diretamente proporcionais essas grandezas. Bora lá. Então já temos aqui a laranjinha. A laranjinha eu vou deixar aqui para manter a ordem, né? Tenho a laranja, que fica sempre ali na terceira posição. Vamos trazer aqui mais uma outra. Vamos dar cor azul para essa aí. Cor azul. Então aqui de homens, de 20 para 24 aumentou. Tranquilo até aí. Agora, dias também aumentou, né? Vamos pôr ali a corzinha verde, né, galera? Ficar parecido ali com os outros exercícios, né? Sempre vão seguir um padrão para lembrar, né? Para que o nosso cérebro consiga lembrar de como a gente está seguindo aí. Formato verde. Acho que já aumentou lá, já subiu aqui de 6 para 14, então aqui também. De 400 para 700 também aumentou. Então até agora as nossas flechas estão todas para cima, né? Vamos ver como que vai ficar a relação agora com horas por dia, beleza? Vamos pegar aqui a primeira, azulzinha. Vamos trazer ela para cá. Então a azulzinha, primeira flecha em relação a homens. Se eu tenho 20 homens e esses 20 homens trabalham 8 horas por dia, né, para entregar um determinado projeto, terminam, né, um trabalho nessa quantidade de horas por dia, 20 homens trabalham 8 horas por dia. Se eu tiver mais homens, como foi que aconteceu? Foram 24 homens, né? Se eu tiver mais homens, eu vou trabalhar, né, eles trabalhariam mais horas ou menos horas para entregar
né, um determinado trabalho. Então, se eu tive aí 4 homens a mais para ajudar, né, antes faziam 20, faziam em 8 horas por dia. Se eu tive mais 4 homens, né, se é o mesmo trabalho, né, esses 4 vieram para somar, vieram, né, ali para contribuir. Então, isso faria com que a minha carga horária de trabalho ela reduziria nesse caso, tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, flechinha para baixo. Vamos colocar aqui, girar, pronto. Beleza? Então, aqui foi para baixo. Vamos ver agora a quantidade de dias. Como que fica? Será que mantém ou diminui? Se de 6 dias, né, de trabalho eu trabalhei 8 horas por dia, se eu tiver mais dias, essa carga horária ela aumentaria ou reduziria? Pensem que vocês estão, né, vocês têm 6 dias no começo, numa primeira situação, levou 6 dias, né, e trabalhando 8 horas por dia. Se vocês tiverem um tempo maior de dia, isso seria possível, né, fazer o quê? Reduzir, né, a hora ali no mínimo pela metade, né? Porque você teve mais que o dobro de dias aqui para poder fazer um determinado projeto, entregar um trabalho. Agora, se você teve, né, 8 horas no primeiro momento, levou 6 dias, mais dias que você tenha, isso pode ser, né, dividido também na quantidade de horas. Então, eu teria menos horas, tá? Eu faria menos do que 8 horas por dia se eu tivesse mais dias trabalhando, né, para esse projeto. Então, vamos reduzir aqui para baixo a nossa flechinha. Vira ela para baixo, beleza? E agora a última, que é cabo. Então vamos ver aí como que fica. Se para fazer, no caso ali, ó, eles estendem 400 metros de cabo, né? Então vamos pensar que é um pessoal aí que está trabalhando, vamos pensar que eles estão colocando aí TV a cabo, né, internet, né, algum trabalho nesse sentido, e aí, né, pode ser também parte de elétrica. Então eles estão puxando 400 metros de cabo e levam 8 horas por dia para fazer esses 400. Se aumentar, que no caso aumentou para 700 metros de cabo, mais trabalho, né? Tem mais coisa para fazer, tem mais 300 metros aí, além dos 400. Então você levaria mais horas por dia ou menos horas por dia? E aí? Pensou? Mais, né? Eu iria nessa. E é mais, né? Então, acertou quem pensou, né, que então a flechinha aqui vai para cima, perfeito? Então a gente encerra aqui a segunda etapa, né, já verificamos, né, aqui as flechas para onde vão. Falta só aqui visualmente, né, para dizer se estão inversa ou diretamente proporcional. No caso da primeira, azul, ficou inversamente proporcional, perfeito? Então basta, né, eu colocar aqui agora na corzinha azul, beleza? A segunda tem aqui a dias, uma indo para cima e a outra para baixo, então também é inversa. Opa, vamos puxar aqui, muita coisa aqui para clicar, também inversa, legal? E a última ali, na laranjinha, ela ficou como direta, né? Ela não teve uma indo para um lado e a outra, né, para o lado oposto. Então, laranja para ela, legal? E agora montamos aqui, né, o que? A nossa equação. Bora lá? Então, para nossa equação,
eu vou verificar, né, primeiro onde está o x aqui. Então essa vem primeiro, 8 sobre x. Joia. E vou trazer agora, né, as nossas grandezas para a equação, verificando se elas são direta ou inversamente proporcionais. A primeira de ohms é inversa, 24 sobre 20. Seguido da 6 e 14, também inversa. 14 em cima, 6 embaixo. E a próxima não vai ter alteração nenhuma. 700 embaixo como denominador. Joia? E agora, tem bastante coisa aqui para cortar, será? Eu acho que tem. Primeiro que eu já vou cortar esses dois zeros aqui dos dois, tá? Então eu vou pegar aqui e vou trazer aqui já para diminuir, né, essa quantidade de números aí. Se eu fosse fazer um cálculo com 400 aqui em cima, 700 aqui embaixo, né, vai ficar grande a minha conta. Então, por que não reduzir se eu posso, né? Se a matemática me permite isso, se é uma regra, né, da qual existe um método, né, que ensina isso, eu vou utilizar, né, dessa vantagem, vamos pensar assim, né, que possibilita que eu, né, tenha aí um resultado mais assertivo lá na frente, perfeito? Então, vamos verificar aqui. Eu tenho mais números para cortes agora, hein? Mas eu vou primeiro montar. Eu vou montar do lado de cá, né? Para não ficar muito sarchicho aqui. Eu vou pegar e vou isolar o x. Vou fazer 8 vezes 20 vezes 6 vezes 7. Não é isso? Então é 8 vezes 20 vezes 6 vezes 7. Divide tudo lá que está em cima agora. 24, 14 e o 4. Hã? E aí agora eu vou pensar quais são divisíveis aqui entre eles, né? Isso vai facilitar bastante aí, né, na hora de eu montar aqui o desenvolvimento aqui da conta, para que eu consiga chegar no resultado aqui, tá? Então eu vou pegar 24 e o 8, né? Estão bem próximo ali. Vou pegar aqui, já deixei aqui uma colinha aqui. Só deixa eu sair daqui para conseguir pegar essa. Primeiro, então, vou cortar o 24. Depois, com o 8. Joia. E vamos ver quanto que dá aqui. 24. Então eu vou dividir tudo por 8, né? Porque 24 é divisível por 8. E a minha intenção é sempre o quê? Chegar, na hora da simplificação, no menor número, tá? Então aqui eu terei o seguinte. Deixa eu ver. Então vamos lá. 8. Bacana. Bora lá. 8 divididos por 8, 1. Tá bom? O que mais? Tenho aqui o resultado do 8, do 24 divididos por 8. Pronto. 24 divididos por 8, 3. Joia? Vou deixar aqui. Pronto. Quem mais eu posso cortar aqui? 14 e o 7. Então eu vou pegar aqui 14. Também
vou cortar ele. E o 7 lá em cima. Coloquei para vocês essas linhas aqui justamente na mesma cor, né, essas barras, para poder facilitar entender qual número está cortando com qual, né? Então eu tenho aqui nesse resultado 7 dividido por 7, 1. Joia? E aqui agora o resultado do 14. 14 dividido por 7 vai dar 2. Certo? Então é isso que eu vou escrever ali. Tá aí, ó. E eu tenho também o 24 aqui, ó, gente. Então, vou deixar aqui 20 e o 4. Deixa eu diminuir um pouco essa barra aqui. Pronto. Quanto que dá aqui? Eu vou dividir tudo por 4, né? Aqui dá para dividir. Vai ficar 4 divididos por 4, 1. E em cima, 20 divididos por 4, 5. Não é isso? Tá aí. Como eu falei para vocês, né? Corte que não acaba mais, né? Mas vale a pena para a gente poder, né, entender aí, trabalhar, né, os resultados aí, perfeito? Vamos lá. Então eu tenho agora, né, eu tenho aqui, vamos ver o que sobrou, né? Eu tenho 5 que sobrou daqui e vou ter 3, aqui tem o 5 e eu tenho 6 aqui, ó, que não foi usado para corte nenhum, perfeito? Então como que fica aqui? Eu tenho 5 que vai multiplicar, né? Porque o 5 é o resultado do 20 aqui, ó, o 20 que estava multiplicando 6. Então vai ficar 5 vezes 6, 30, que vai dividir 3 vezes 2 vezes 1, né? Então aqui ficou 1 vezes 5 vezes 6 vezes 1. Né, que no caso tudo, a multiplicação toda dá 30. E aí aqui eu tenho 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 30 divididos por 6, eu tenho como resultado 5. Resposta, terão que trabalhar 5 horas por dia. Perfeito? Joia? Então chegamos ao final aqui, fizemos 5 exercícios de regra de 3 simples e composta, e a gente se vê agora no próximo vídeo para falar um pouquinho sobre matemática financeira, tá bom? Espero vocês lá. Valeu, até mais!